Marcelo Gulão Pimentel ele vai nos apresentar o tema As investigações dos fenômenos psíquicos e espirituais no século XIX, sonambulismo e espiritualismo de 1811 a 1860. O Marcelo ele é historiador pela UERJ, especialista em História Moderna pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tendo trabalhado na linha de pesquisa de História e Filosofia das Pesquisas em Espiritualidade. Atualmente ele cursa doutorado no programa de pós-graduação em História Política da UERJ e tem apresentado trabalhos em diversos eventos organizados por instituições ligadas à História, como a Associação Nacional de Pós-Graduação em História e a Associação Brasileira de História das Religiões, ABHE. Então, com você, a palavra, Marcelo, você tem 30 minutos. E só um esclarecimento, esse ano a gente está adotando uma formatação um pouquinho diferente, que a gente não tem espaço para perguntas imediatamente após as apresentações. Todas as 11h30 com todos os participantes dessa manhã. Então eu peço a gentileza a vocês que anotem as dúvidas, as provocações ou as contribuições de vocês, porque daí a gente vai ter um momento em bloco com todos os apresentadores para que isso seja efetivado. Então, com você, Marcelo, a sua apresentação. Muito obrigado, Adilson. Eu gostaria, antes de agradecer agradecer por estar aqui hoje e dizer que, estava comentando com o Jader Sampaio há pouco, que foi graças ao Unilip em 2009 que eu iniciei o meu mestrado, que resultou na minha dissertação, aqui eu encontrei o Alexander, que já era um conhecido, um amigo, mas aqui eu pude apresentar meu projeto inicial e ele aceitou e me convidou para ir para a Federal de Juiz de Fora para cursar o mestrado lá, eu que sou de Magé, no Rio de Janeiro. Então, hoje eu estou aqui apresentando justamente o resultado desse primeiro encontro, que foi justamente aqui no Unilip, há 7 anos atrás, não é mesmo? Bem, essa apresentação é resultado do primeiro capítulo da minha dissertação, que também foi publicado recentemente na revista História, Ciência e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, que publica artigos científicos em História da Saúde em português e inglês, e é uma das principais revistas na área do Brasil. Então isso mostra um pouco o interesse acadêmico que tem sido despertado nos últimos 20 anos, né, pelo tema de pesquisa que a gente faz, né, de forma amadora, né, muitas vezes, né, por gosto em pesquisar. Então a gente vê o interesse da academia nesse tema e isso é um motivo de grande felicidade. Então, grande parte dessa pesquisa que vai ser apresentada, vocês como interessados no Espiritismo, História do Espiritismo, já devem conhecer, mas é um tema com pouco conhecimento no meio acadêmico. Então, eu vou fazer um panorama das pesquisas em mediunidade, que na academia a gente usa um termo fenômenos psíquicos ou espirituais, e nesse panorama, apesar de ser um tema que a gente já conhece um pouco, foi bastante surpreendente de ver quantas pesquisas que eram desenvolvidas na época, antes do Kardec, e como que essas pesquisas influenciaram ramos da ciência da mente, como a psiquiatria e a psicologia, né, que é uma coisa que nem mesmo os especialistas na área têm conhecimento, infelizmente. Bem, então aqui nós temos um coronel, um fisiologista, prêmio Nobel de Medicina no início do século XX, um psicólogo e filósofo que é conhecido nos países de língua inglesa como um dos 5 maiores contribuidores da história para a psicologia, né, do mundo, um dos físicos mais famosos de todos os tempos e um pedagogo e professor. O que esses homens de ramos tão diferentes têm em comum?
todos eles, em algum momento da vida, eles se debruçaram a investigar de forma racional, científica, os fenômenos espirituais, os fenômenos psíquicos ou mediúnicos. Estou falando do Marquês de Puységur, do Charles Richer, do William James e do Michael Faraday, além do próprio Allan Kardec. Então, pesquisadores de renome que conhecemos hoje e que no século XIX, devido à importância da investigação desses temas, eles se debruçaram em analisar a origem desses fenômenos. É claro que a mediunidade existe desde o início da história humana aqui na Terra. Nós temos traços desde as cavernas de manifestações mediúnicas, de rituais xamânicos, das ninfas e dos oráculos na Grécia e Roma, a Bíblia permeada de manifestações mediúnicas, então, que acompanha a história da humanidade, mas no século XIX nós temos eventos que propiciaram uma série de pesquisadores, de filósofos naturais que estavam se instituindo como cientistas a investigar esses fenômenos e dar explicações racionais sobre aquelas manifestações que intrigavam tanto a sociedade. Então, o sonambulismo magnético, como era chamado de espiritualismo moderno, foram duas propostas de investigação desses fenômenos psíquicos. Lembrando que antes do Kardec, o Kardec foi o maior divulgador, acompanhando os textos do século XIX, o Kardec foi o maior divulgador da palavra mediunidade, né, na Europa e depois do mundo. Né? Antes, os médiuns eram conhecidos como sonâmbulos. E apenas depois do início do Espiritismo que os dicionários começaram a incluir a palavra mediunidade no sentido que nós conhecemos. E muito por difusão do Espiritismo a partir de Allan Kardec. E nós temos três concepções acerca desses fenômenos, três grupos que até hoje, essas três concepções existem no meio acadêmico, no meio leigo e na sociedade. A primeira ideia de que esses fenômenos psíquicos seriam fruto de um misticismo, de uma superstição. A segunda ideia é que esse tipo de fenômeno abriu uma nova abordagem para a mente humana, uma nova exploração do que se conhecia a respeito da mente humana. E uma terceira concepção é que esses fenômenos deveriam ser estudados porque faziam parte de uma série de transtornos mentais que deveriam ser catalogados e estudados pela medicina. Ainda assim, essas pesquisas são muito pouco conhecidas pelo meio acadêmico, como eu disse antes, apesar de sua relevância. Foi a partir de médiuns que William James despertou para a ideia do subconsciente, foi a partir de médiuns a matriz daquilo que o Freud depois vai chamar de inconsciente, a partir do estudo da mediunidade que foi possível essa abordagem mais profunda a respeito da mente humana. Então, o objetivo desse artigo foi justamente, e desse capítulo, foi justamente fazer um panorama dessas principais pesquisas. O marco inicial em 1811, quando foi publicado o livro do Marquês de Puységur, que era um discípulo do Mesmer, até 1860, quando nós temos, quando surge Allan Kardec e com uma parte, com a edição definitiva do Livro dos Espíritos, que teve depois pequenas alterações, mas que o seu conteúdo principal foi mantido. Então, o sonambulismo magnético é decorrente direto do mesmerismo ou do magnetismo animal, que vem do Franz Anton Mesmer, no final do século XVIII, um médico austríaco. Ele promove essa terapia e nessa, segundo a teoria do Mesmer, a ideia era que os corpos humanos teriam um fluxo magnético, né, um magnetismo animal, e que a doença seria causada pela interrupção desse fluido. Então, caberia aos magnetizadores ou mesmeristas justamente restabelecer o fluxo do fluido magnético no corpo dos seus pacientes.
Contudo, durante esse processo, que poderia ser por imposição das mãos ou por uso de varetas, né, de magnetos, havia crises, né, convulsões e muitas vezes o estado alterado de consciência, né? O paciente entrava em transe e algumas vezes despertava uma outra personalidade. Você vê que eu estou usando aqui os termos técnicos que a gente usa na academia, na Universidade do Meio Leigo, né? Então, esse processo, Mesmer, ele dizia que fazia parte da crise do processo e que depois de superada essa crise haveria a cura. Então a crise seria necessária para mostrar a eficácia do magnetismo animal, da terapia sobre os seus pacientes, mas ela não deveria ser estimulada. Até que um de seus primeiros discípulos, o Marquês de Puységur, ele decide investigar justamente essa crise, justamente esse momento que ele chama de sonambulismo magnético. E nesse processo ele desenvolve uma terapia em que o paciente seria capaz de, nesse estado de sonambulismo magnético, de diagnosticar a sua própria doença e de receitar os medicamentos, né, a forma de cura dessa própria doença. Né? Em seu livro ele divulga essa possibilidade e isso gera uma série de debates entre os magnetizadores que basicamente que podemos resumir, enquadrar em 4 visões diferentes, em 4 hipóteses explicativas distintas a respeito desse fenômeno oriundo do sonambulismo magnético. A primeira seria a fluidista, a segunda a psicofluidista, a terceira a espiritualista e a última a animista. Vamos ver um pouquinho mais calma essas 4 hipóteses. A hipótese fluidista seria dos mesmeristas ortodoxos, aqueles que resumiam todo o trabalho magnético nas obras do Mesmer e seguiam a opinião do Mesmer, do próprio Mesmer, de que a prática sonambúlica seria um momento de crise, seria nociva para o indivíduo, seria um momento a ser superado e não a ser estimulado. Então, por isso, não deveria, nas sessões magnéticas, o estímulo à prática do sonambulismo magnético. A hipótese psicofluidista, que era a do Puységur e também foi seguida por um outro discípulo do Mesmer e do próprio Puységur, que é o Joseph François Deleuze, ele desenvolve a teoria do Puységur e, durante o sonambulismo, ele informa alguns outros detalhes. Diz que esse processo sonambúlico tem diferentes gradações, que vai desde o sono magnético até, em um estado mais profundo, o surgimento de uma nova personalidade, passando pelo automatismo, né, que é a ideia de sonambulismo que a gente tem hoje, né, que as pessoas leigas têm hoje, a ideia do corpo que faz atividades mecânicas repetitivas ou que despertam durante o sono. Então são diferentes gradações, ele informa essa possibilidade, e ela seria oriunda de forças psicológicas desconhecidas. Esse tipo de prática demonstraria a possibilidade de ação da mente fora do corpo, ainda que por motivos desconhecidos, e também a possibilidade do sonâmbulo, isso era a hipótese dele, de captar o fluido em seu entorno. Por isso que ele seria capaz de diagnosticar a sua doença e de receitar a cura da sua doença, porque ele captaria informações vindas de uma pessoa conhecedora de medicina. Ou então havia uma superexcitação cerebral e nesse momento ela se tornaria, ela teria a inteligência aguçada e seria capaz de numa relação causal, descobrir a origem da sua doença e a receita para a sua cura. A terceira hipótese é justamente a hipótese espiritualista, que desde do início da década de 30 do século XIX já era especulada.
Devo lembrar que o Kardec ele afirma ser um magnetista experiente, né, quando ele escreve na Revista Espírita que ele tinha um conhecimento do magnetismo desde os 18 anos. Ele vinha de 30 anos de experiência dentro do magnetismo, mas se confrontava com diferentes teorias, né? Bem, e nessa hipótese espiritualista, que não ganhou uma grande repercussão, segundo o Justino Kerner, que era um médico da região da Alemanha, né, que não tinha se constituído ainda, ele investigando uma médium que ficou conhecida como a vidente de Prevost, ele afirma que a alma humana estaria em constante comunicação com o mundo espiritual, e essa seria a causa, esse seria o motivo da imersão dessa personalidade em estado sonambúlico, que geralmente que estaria suscetíveis a impressões mútuas. Desde que tudo corra bem, essas impressões passam despercebidas. É uma opinião muito parecida que o Kardec vai ter mais tarde, não é verdade? De que todos nós teríamos contato com o mundo espiritual, todos nós seríamos médiuns, e que em condições normais esse vínculo com o mundo espiritual era despercebido, mas em momentos, em ocasiões excepcionais, isso se daria de forma mais que chamaria mais a atenção da sociedade, que seria a atividade educativa que a gente percebe ainda hoje. Bem, um outro magnetizador da época, o Guilherme Pascal Billaud, em 1839, ele afirma que aceitar a hipótese espiritualista significaria uma revolução nas ciências naturais. Então, ele falava do preconceito que havia mesmo entre os magnetizadores em aceitar a hipótese espiritualista, e convidava os cientistas a examinarem essa hipótese justamente pelo seu benefício de revolucionar as ciências até então conhecidas, né, impondo um novo paradigma como a gente conhece hoje. E havia também a hipótese animista, que dizia que esses fenômenos seriam exclusivamente psicológicos, efeitos da imaginação. Seria o resultado do excesso da credulidade tanto do paciente quanto do magnetizador. E o magnetizador, por conta da sua credulidade, ele pecaria em sua observação, pela vontade de acreditar. Então, o que haveria, segundo essa hipótese, seria nada mais do que uma superexcitação das faculdades intelectuais, ou seja, a pessoa se tornaria, teria a capacidade de raciocínio aumentada, ao mesmo tempo que haveria o anestesiamento da vontade e da moral, a ponto deles ficarem sujeitos à sugestão do magnetizador, que, por acreditar previamente nessas possibilidades, induziria o paciente, anestesiado de sua vontade e de sua moral, a agir conforme aquilo que ele acreditava. Mas nessa hipótese nós temos, pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, um ensaio sobre o surgimento sobre o inconsciente, sobre a atuação inconsciente da mente humana. Porque os animistas afirmavam que havia uma vontade inimiga no sonâmbulo, ou seja, uma outra personalidade imersa no sonâmbulo que despertaria nesse momento de transe. Então, já é uma das primeiras especulações acerca da possibilidade da mente humana não estar plenamente consciente de todos os seus atos, que era o que se acreditava até então. É claro que esse discurso dos magnetizadores chamou a atenção da sociedade. O magnetismo era um sucesso na França na primeira metade do século XIX, e isso chamou a atenção da medicina instituída. Então a Academia Real de Medicina de Paris começa a emitir pareceres a respeito da prática da magnetização e também do sonambulismo magnético. Então, dois membros que eu destaquei aqui, o Julian Joseph Virey e o Louis Roustan, dois membros dessa academia, emitiram dois pareceres que o Virey afirma que o magnetismo é uma superstição ineficaz,
e era condizente com grande parte dos médicos do período, que o efeito seria uma hipersensibilidade cerebral que ampliaria os sentidos. Isso ele faz a partir de observações ocorridas no Hotel de Dieu, né, que ele observa a prática de magnetização de um paciente. Então, haveria uma hipersensibilidade cerebral que ampliaria os sentidos e estimularia um sentido interno que se confundiria com a presença espiritual. Então, é uma outra hipótese, novamente, que está sendo especulada, de, novamente, a ação da mente inconsciente. O Rustam tem uma opinião diferente a respeito do magnetismo, e isso acontecia entre os médicos. Na época, havia contradições, então o magnetismo geraria, sim, alterações no sistema nervoso que provocaria curas, mas a atividade oriunda do sonambulismo magnético, os fenômenos específicos, nada mais seriam do que uma sugestão do magnetizador. E esses dois pareceres influenciaram o Dicionário de Medicina e de Cirurgia Prática, em 1934, que afirma, ao falar de sonambulismo magnético, que seria um problema funcional do sistema nervoso. Ou seja, ainda na primeira metade do século XIX, se começava a ensaiar uma série de premissas que ainda hoje permeiam a nossa sociedade a respeito da mediunidade. Bem, esse tema ele adormece de 1834, 39 até 1848. Nós não temos mais debates, né? Novas opiniões a respeito dos fenômenos psíquicos, até o evento das Irmãs Fox, que conhecemos muito bem, né? Que inaugura o espiritualismo moderno. Então, as Irmãs Fox, a Kate, a Margaret e a Anne, elas iniciam uma série, presenciam, né, e lideram uma série de fenômenos mediúnicos ocorridas nessa casa em Hydesville, em Nova York, e nesse processo elas codificam uma forma de contato com aquelas batidas que até então só geravam espanto para a comunidade local. E nesse processo de comunicação com as batidas, descobre que seria um espírito comunicante de uma pessoa que teria sido assassinada naquele local, chamado Charles B. Hosman, que era um caixeiro viajante hospedado naquele local, que teria sido assassinado pelos donos da hospedagem e seu esqueleto estaria enterrado naquele local. E se escava o porão e se descobre em uma das paredes esse esqueleto. Então, o excesso de informações dadas, né, a respeito desse espírito desperta um grande interesse nos Estados Unidos, que uma das historiadoras que se debruçaram sobre as Irmãs Fox afirmam que em 1850 já havia, os jornais noticiavam cerca de 10 mil adeptos ao espiritualismo moderno, né, em um tempo muito curto. A partir de 1852, os jornais franceses noticiam os eventos ocorridos nos Estados Unidos. Em 1853 chega a primeira missão, um grupo de pessoas oriundas dos Estados Unidos vão para a Inglaterra e ensinam a atividade que ficou conhecido como mesas girantes e dançantes. E isso se espalha com uma velocidade incrível. Em 1854, quase todos os países da Europa Ocidental noticiam a prática de mesas girantes em seus salões literários. E isso gera, novamente, uma série de investigações a respeito da causa das mesas girantes e dos outros fenômenos que vieram logo a seguir, como a escrita mecânica, como outras práticas que foram catalogadas também pelo Allan Kardec no Livro dos Médiuns, na verdade. Bem, então, nessas hipóteses, foram elencadas as principais e eu utilizo aqui um olhar dos acusadores. O Kardec estabelece esse debate, né? Mas ele não localiza as pessoas com quem ele está dialogando. Então, eu busquei
dos livros da época, com quem que fazia as acusações a respeito dos temas que o Kardec estava debatendo ali em suas obras. A ideia do charlatanismo, nós temos o Charles G. Page, que era um ilusionista norte-americano, e ele começou a frequentar as sessões das Irmãs Fox, que cobravam pelas sessões mediúnicas, e ao presenciar uma série de sessões de forma oculta, né, sem se revelar como um investigador, o Page afirma que boa parte daquelas manifestações ele poderia reproduzir muito claramente em um elemento de mágica, em um número de magia. Mas ele não conseguiria ainda achar a causa, a explicação de como que elas conseguiam responder perguntas feitas por pessoas que elas não conheciam a respeito de pessoas mortas que elas não conheciam. Mesmo sem saber responder essa pergunta, ele já garantia, era fraude. Ele tinha essa certeza, era charlatanismo. E isso despertou também o interesse de um grupo de médicos da Universidade de Buffalo, que tem uma revista, que publica uma revista, a Buffalo Medical Journal, que levantou a hipótese dos músculos estalantes. Ou seja, seria possível um movimento, a rotação óssea, né, do fêmur ou de outras partes do corpo, que geraria estalos que poderiam ser confundidos com as batidas que se alegavam ser espíritos. Bem, é uma investigação muito minuciosa. Era uma época que havia um grande pudor, então os médicos pedem que suas esposas ou parentes analisem, coloquem a mão por baixo do vestido das Irmãs Fox e amarrem também sinos nas pernas, nos braços, e de forma que, caso houvesse um movimento do músculo estalante, o sino detectaria e tocaria. Bem, é feita a sessão e o sino não toca. Ainda assim, eles chegam à conclusão, eles dizem que não foi possível, né, perceber esse caso, mas baseado em outras pessoas que seriam capazes de instalar os ossos ou os músculos, eles afirmam que essa seria a causa provável. Tem uma repercussão imediata na França. A Academia de Ciências Francesa, sem colocar a opinião que a questão foi inconclusiva, eles afirmam que os médicos de Buffalo chegaram à conclusão de que foi fraude pelo músculo estalante. Então aquilo que era especulado virou uma certeza. Bem, e o Kardec é um dos poucos debates, ele não fala do Page, mas ele fala desses artigos na Revista Espírita de 1859, ele fala desses artigos da Buffalo Medical Journal e da Academia de Ciências Francesa. Bem, as causas físicas. Só para lembrar, o charlatanismo ainda hoje é uma das principais causas de decepção das pessoas a respeito da mediunidade, né? Até hoje existe o Randy Quaid, né, que é um ilusionista norte-americano que oferece $1 milhão para quem convencer a ele que a mediunidade, né, que a atividade psíquica é verdadeira. Mas é uma prática que eu não vou desenvolver esse tema, né, a gente pode desenvolver depois, mas é uma prática que, ainda que um mágico consiga reproduzir um evento, não significa que aquele evento produzido pelo médium não seja verídico, né? Bem, enfim, é um problema que o Kardec já levantava em 59 e que ainda hoje é um argumento válido. Bem, as causas físicas. Esses movimentos poderiam ser justamente uma causa física, e por isso físicos da Europa se mobilizaram para tentar oferecer uma explicação às mesas girantes, em especial. Então, a Academia de Ciências da França, liderado pelo químico Michel Chevreul, pelo Jacques Babinet e o François Arago, que eram físicos muito famosos. O Arago, ele é um dos físicos mais importantes da história francesa. Eles informam que, em sua investigação, que esse movimento seria feito por pequenos impulsos musculares, imperceptíveis, mas ainda assim feitos pelos médios no entorno da mesa.
E o Michael Faraday, ele vai também examinar esse processo e ele vai um pouco além, ele coloca cera, terebitina, né? Ele coloca os adesivos na mesa e cera voltadas para o dedo dos médios, que posicionam, né, a ponta dos dedos em cima da mesa. E ele escolhe médios de confiança, pessoas que ele conhece a idoneidade, pessoas que ele confia, assiste a sessão e depois olha os adesivos, a marca dos dedos na cera. E ele diz que aquele movimento seria feito pela impulsão dos dedos dos médios. E ele diz isso, ele reconhece, ele dizia que a expectativa do médium produziu o fenômeno inconscientemente. Ele não achava que era fraude porque as pessoas eram idôneas e ele conhecia elas, mas ele achava que havia uma expectativa e isso fazia com que o médium produzisse o movimento das mesas. Mas o próprio Faraday dizia que era apenas uma explicação que contemplava uma parte pequena dos fenômenos, no caso das mesas girantes. Como vai dizer o Agenor de Gasparin, que é o deputado francês da época, essas observações eram muito limitadas, porque a mesa não só girava, a mesa levantava seus pés, atingia, fazia os números que uma pessoa pensava, ela batia o número de vezes, ela obedece à vontade das pessoas que pediam para as mesas fazerem os movimentos, mesmo sem contato dos médios na mesa. E faziam rotações, mas também faziam impulsões laterais, elas se aproximavam de outros objetos, e isso não poderia, e essa hipótese não poderia explicar as elevações das mesas também, as mesas que flutuavam. Então era uma hipótese limitada realmente. Mas essa possibilidade do Faraday da produção inconsciente dos fenômenos fez com que alguns outros médicos se debruçassem nessa possibilidade da ilusão da alucinação. Então James Braid, o médico escocês, ele fala que esse movimento seria uma ação muscular sem esforço consciente produzido por uma ideia dominante, uma vontade de que o fenômeno se produzisse. E o Benjamin Carpenter desenvolve a ideia da cerebração inconsciente. Mais uma vez, uma atividade cerebral que se daria sem a consciência da pessoa, pela vontade dela em acreditar que o fenômeno se produziria. E nesse texto anônimo lançado na França, ele chega a falar que existe a predisposição do médium a um desdobramento de personalidade. Esse texto foi tão famoso que o Pierre Janet, que foi um dos principais nomes da história da psicologia, quem faz os cursos de psicologia em alguns cursos de história menciona o Pierre Janet como um dos pioneiros, ele reconhece através desse texto que esse texto despertou a ele a ideia de que poderia haver atividade inconsciente do ser humano. Bem, e um outro grupo fala das forças fluídicas também, um grupo principalmente de magnetizadores, mas também de cientistas, porque o século XIX é a época dos fluidos, não é verdade? O fluido elétrico passa a ter um grande domínio do ser humano, a eletricidade é desenvolvida no século XIX, o fluido magnético passa a ser usado nas fábricas, né? Então uma série de fluidos invisíveis atuavam em nossa atmosfera. Por que não havia outros fluidos? Por que não? Se esses dois eram tão valiosos. Então, se desenvolveu a ideia da eletricidade animal, do ser humano conduzir a eletricidade, mover os objetos através de um fluido elétrico produzido pelo corpo. Frankenstein, de Mary Shelley, né, é uma história semelhante, dessa crença, né, de que se podia animar uma pessoa pelo fluido elétrico, né, pela eletricidade. Mas também o fluido elétrico em si não animava muitos pesquisadores porque ele não atuaria sobre a madeira, não é verdade? Como fazer uma mesa se mover pelo fluido elétrico? Isso era um questionamento muito importante por parte desses pesquisadores. Não era possível conduzir eletricidade pela madeira. Então seria um novo fluido. E esse fluido seria capaz de mover objetos à distância,
maior percepção mental através da ligação com o fluido de outras pessoas, captação de eventos distantes. Esse fluido seria capaz de perceber eventos em outras regiões muito distantes, explicando as premonições. Leitura da mente, esse fluido acessaria a mente de outras pessoas, dando a percepção, e a possibilidade do pensamento consciente junto com o inconsciente. Então, por isso que essa pessoa com esse fluido acharia que seria um espírito. E também a possibilidade de acessar áreas escondidas da mente, a criptomnese, ou seja, uma língua que você falava quando era criança, que tinha esquecido, mas nesse estado o fluido acessaria a mente na criptomnese. O Kardec analisa essa questão de forma bem interessante. A gente localiza alguns autores que acreditam nessa ideia, e eu vou usar não um texto do Kardec, que responde muito bem sobre isso. Vou usar o texto do Harvey. Ele diz: tudo bem, talvez pudessem ser atribuídos esses fenômenos psíquicos à eletricidade, ao magnetismo, ao mesmerismo ou algum outro poder. Se não fosse uma dificuldade intransponível, eles transmitem da forma mais clara e decisiva manifestações da mente. Então, se for satisfatoriamente provado que elas não vêm das mentes daqueles que estão visivelmente presentes, as manifestações, as informações, se não vêm das pessoas presentes, então elas devem vir de mentes em forma invisível, né? Que é o que a mesma possibilidade que o Kardec elabora quando ele inicia a investigação da mediunidade e quando ele desenvolve também. Então, se essas pessoas acreditavam na hipótese da atuação espiritual. O Harvey, que era um jornalista e reverendo norte-americano, dizia: espíritos glorificados, eram anjos. O Marquês de Mirville dizia: espíritos maléficos. O Abade Almiano dizia: espíritos não, um espírito maléfico, demônio. E o Allan Kardec foi dos que desenvolveram a possibilidade de que eram múltiplos espíritos, bons, maus, mas havia tanto um quanto o outro, né? Ou seja, a hipótese poliespírita. E o Kardec informa que todas as teorias, as hipóteses analisadas, poderiam contemplar alguma parte dos fenômenos, mas a teoria mais abrangente, que pudesse elencar todos os fenômenos, seria a espírita. Por quê? É a única que explicaria médiuns analfabetos escrevendo, a ideia de pintar e desenhar habilmente sem nenhum treinamento prévio, escrever poemas sem conhecimento das regras de poesia e sem experiências prévias, falar ou escrever corretamente línguas que não conheciam nem mesmo na sua infância, escrever com letra semelhante à da pessoa comunicante sem ter visto previamente a caligrafia do falecido, e demonstrar características como caráter, humor, escolha de palavras relacionadas com o espírito comunicante que eram desconhecidas do médium. Não haveria fluido capaz de perceber em mente de pessoas desencarnadas essas informações todas. Então, para ele, a hipótese espírita era a única capaz de contemplar todos esses fenômenos observados, toda essa gama. Então, assim, a gente chega às nossas considerações finais. Como é um trabalho voltado para o público acadêmico, a gente afirma que esses fenômenos foram tema de uma intensa investigação e debate durante décadas do século XIX, durante muitas décadas, forneceram um amplo leque de experiências e objetos de investigação da mente humana, conforme a gente desenvolveu aqui. A psiquiatria e a psicologia se desenvolveram bastante graças à investigação dos médiuns, sejam através de hipóteses que não eram as hipóteses espíritas, mas puderam se desenvolver a partir dessas investigações. E essas investigações constituem parte importante da história da psicologia e da psiquiatria, que é totalmente negligenciado nas universidades, infelizmente. Se forma psicólogo e psiquiatra que ignoram essas pesquisas e merecem investigações posteriores, né? Foi um estudo muito localizado, pegou França, Inglaterra e Estados Unidos, quase nada da Alemanha, mas seria muito interessante ver como esses debates se desenvolveram em Portugal, na Espanha, mais especificamente na Alemanha, na Itália, aqui no Brasil, né? Em outras épocas também.
já que no final do século XIX esse tipo de pesquisa começa a reduzir bastante, a sofrer muita censura, né, por parte do meio acadêmico. Okay? Então ficam abertas as novas possibilidades de exploração, e esse foi o tema do primeiro capítulo do mestrado que eu desenvolvi, e espero daqui a pouquinho a gente possa conversar um pouco mais sobre esse assunto que tanto me fez despertar tantas coisas diferentes que até então eu imaginava. Muito obrigado. Que lidou com o magnetismo após o conhecimento que os espíritos trouxeram, após a revelação dos espíritos, e a outra, quais foram os principais fatores que distanciaram o espiritismo, no caso Kardec, né, que seria o moderno espiritualismo francês, do moderno espiritualismo do restante da Europa? Porque a França, não sei se foi só pela barreira, mas quais são os principais fatores que distanciaram a França, o espiritismo francês, ou o espiritismo do moderno espiritualismo? Fique à vontade na ordem da questão. É interessante que o Kardec ele tem uma proximidade muito grande com o magnetismo, e tem um artigo na Revista Espírita, Espiritismo e Magnetismo, que o Kardec relata participar de um dos banquetes que eram feitos, que eram as comemorações anuais, né? No caso era de aniversário do Mesmer. Então o Kardec, ele relatando o ponto, ele tem uma grande admiração, uma grande experiência a respeito do magnetismo, e aproveita o magnetismo dentro do espiritismo, como nós temos essa tradição bem clara. Em alguns momentos a gente percebe que o Kardec magnetiza, ele utiliza sua experiência como magnetizador antes das evocações mediúnicas, né? Então era extensamente utilizado, apesar do Kardec reconhecer que havia ainda um grande número de magnetizadores que não concordavam com a teoria espírita. Mas ainda assim, o Kardec, que era uma pessoa que buscava unir os diferentes, né, ainda assim havia um grande respeito àquilo que foi desenvolvido até então dentro do magnetismo animal. E a respeito dos demais espiritualismos, a diferença, a questão básica é a questão da reencarnação, né? E também de uma sistematização do conhecimento. O Kardec fez mais do que os outros no sentido de criar uma extensa obra buscando sistematizar aquilo que as comunicações mediúnicas eram passadas até então. O espiritualismo inglês, por exemplo, assim como o espiritualismo norte-americano, eles ficaram muito ligados ao fenômeno, à reprodução do fenômeno, à repetição do fenômeno, e não buscou aproveitar esses conhecimentos no sentido de criar um sistema, uma filosofia e as implicações sobre isso. Ao mesmo tempo que há uma troca, uma crítica velada de um ao outro, os espiritualistas ingleses dizem que o Kardec ele foi relativamente ingênuo em admitir todas as manifestações mediúnicas como realmente de espíritos, e aí sistematizar a sua obra, a obra espírita, enquanto Kardec dizia que enquanto os fenômenos eram reproduzidos e o conhecimento não era gerado, nós não tínhamos o desenvolvimento da ciência. Dizendo que após o desencarne de Kardec, o Pierre Gaëtan Lemarie, que assume a revista, uma das características mais marcantes de mudança, né, na linha editorial da Revista Espírita, depois de 69, é a politização. Né? O Pierre Gaëtan ele vai convidar pessoas para dar opinião política sobre a República, sobre a situação francesa, sobre
Haddad, então é um reflexo daquilo que estava acontecendo também na França. É interessante. Cadê o Adriano Calçoni? Está aqui? O Adriano, no último ENIP, a gente conversou exatamente sobre essa questão, sobre como é que o espiritismo na França afundou depois, né? A gente pode começar a perceber algumas coisas. Bem, até dando continuidade, eu acredito que o trabalho em história oral deva ser feito. Eu acho que a proposta do Adolfo é fundamental que houvesse realmente um registro das comunicações mediúnicas para que pudessem ser analisadas não só por historiadores, mas também por psicólogos, por outros antropólogos, sociólogos, que é muita matéria-prima, né? Muita fonte que pode ser analisada. Eu sou mais velha-guardista assim, em relação ao Adolfo. Eu acho que existe a subjetividade, é claro, a gente não pode negar a subjetividade, mas é necessário, muito importante, que haja objetividade. Eu imagino, recentemente, o NUPES, né, que, aliás, está comemorando 10 anos, né, essa semana, que é o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, lá da UFJF, da Federal de Juiz de Fora, que é o principal núcleo acadêmico de divulgação de trabalhos de espiritualidade e saúde do Brasil. Né? Tem uma inserção enorme, nacional e internacionalmente, e tem um trabalho excepcional do Alexandre Caroli, junto com a Denise Paraná, que é uma moça de pós-doutorado, que é em cima das cartas do Chico Xavier, né? As psicografias destinadas às mães, né? E às famílias das pessoas desencarnadas, né? E eu imagino que o método possa ser muito bem aproveitado também para a história oral, também para essa análise de história em si, que é utilizar como indícios. No caso, o método deles era o seguinte, era avaliar a veracidade das informações. Eles criam uma escala de muito difícil, difícil, médio e fácil, e analisam as cartas. Essas sendo muito difícil, informações que nem a família sabia, difícil, informações que alguns poucos familiares sabiam, médio, que os familiares sabiam, mas não costumavam dizer, até fácil, que numa entrevista preliminar que o Chico que eram feitas com as famílias, né, para saber as famílias que iam para presenciar a psicografia, ou seja, os casos mais necessitados, eles davam essas informações. E é impressionante que nessa análise, né, uma grande parte, um grande percentual, eu não estou bem lembrado, mas se não me engano era 10% de muito difíceis, cerca de 20% de difíceis, ou seja, na análise dessas cartas, das centenas de cartas, havia sim informações muito difíceis que não se dizia foi um espírito, mas que se colocava um questionamento, né, de que essas informações não poderiam ser obtidas pelos canais os canais conhecidos de informação. Né? Eu acho que a mesma coisa pode ser feita em relação às psicografias. Nós não podemos, utilizando o caso do Adolfo, não podemos, só a partir do depoimento de uma pessoa que testemunhou a Guerra do Paraguai, dizer, é um testemunho verídico de que foram mortas várias pessoas, mas é um indício. E tem um historiador muito famoso, meu Deus, o italiano quis dizer do Moleiro, Ginsburg, o Carlo Ginsburg, ele tem um artigo que compara a história como uma ciência indiciária. Assim como o médico que busca indícios para diagnosticar uma doença, o historiador também, ele procura indícios para diagnosticar um evento, um fato. Então, é um indício inicial, esse depoimento, essa psicografia, que pode nos levar a deslumbrar um momento importante da Guerra do Paraguai. Mas, para isso, tem que ser conciliado com as fontes da própria época, né? Que é uma tarefa árdua, sim, de conseguir, mas que é super possível, né? Que é bem possível.